Olá, pessoal amigo do Centro Espírita Antônio Oliveira. Mais uma vez estamos juntos, através da telinha, para mais um estudo do livro Roteiro, trazido pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje é a lição de número 9, O Grande Educandário. Mas antes, vamos fazer os nossos agradecimentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, pelas oportunidades que nós temos de trabalho e de aprendizado. Agradecermos a toda a espiritualidade amiga que nos ampara, nos auxilia, para que possamos continuar na nossa jornada evolutiva. E vamos rogar ao nosso Mestre que seja conosco e que esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Caríssimos, vamos nos recordar, vamos nos lembrar de divulgarmos o canal do Centro Espírita Antônio Oliveira, esse canal aqui pelo qual nós estamos conversando, né, esse canal do YouTube, para que outras pessoas possam também acompanhar esses estudos, ok? Então vamos lá, pessoal. A lição de número 9, ela tem por título O Grande Educandário. De portas abertas à glória do ensino à terra, nas linhas da atividade carnal, é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas. Com 2 bilhões de alunos aproximadamente matriculados nas várias raças e nações. Mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligência subhumana que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário. Cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. Para a maioria dessas criaturas necessitadas de experiência nova e mais ampla, a reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem. Aqui é que, sob a iluminada supervisão das inteligências divinas, cada povo, no passado ou no presente, constitui uma sessão preparatória da humanidade à frente do porvir. Ontem aprendíamos a ciência no Egito, a espiritualidade na Índia, o comércio na Fenícia, a revelação em Jerusalém, o direito em Roma, a filosofia na Grécia. Hoje adquirimos a educação na Inglaterra, a arte na Itália, a paciência na China, a técnica industrial na Alemanha, o respeito à liberdade na Suíça e a renovação espiritual nas Américas. Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. E ainda mesmo quando os blocos raciais em desvario se desmandam na guerra, movimentam-se à procura de valores novos no próprio engrandecimento. Nos círculos do planeta, vemos as mais primitivas comunidades dirigindo-se para as grandes aquisições culturais. Se é verdade que a civilização refinada de hoje voa pelo mundo, contornando-o em algumas horas, caracterizando-se pelos mais altos primores da inteligência, possuímos milhões de irmãos pela forma infinitamente distantes do mundo moral, quase nada diferindo dos irracionais. Não conseguiram ainda fixar a mínima noção de responsabilidade. Os anões docos da Abissínia, sem qualquer vestuário, pronunciando gritos estranhos à guisa de linguagem, mas se assemelham aos macacos. Os nossos irmãos negros, quites, passam os dias
estirados no chão à espera de ratos, com que possam mitigar a própria fome. Entre grandes partes dos africanos orientais, não existe ligação moral entre pais e filhos. Os latucas no interior da África não reconhecem qualquer sentimento de compaixão ou de dever. Renascentes dos primitivos habitantes das Filipinas erram pelas montanhas à maneira de animais indomesticáveis. E não longe de nós, botocudos entregues à caça e à pesca são exemplares terríveis da bruteza e ferocidade. No imenso educandário, há tarefas múltiplas e urgentes para todos os que aprendem que a vida é movimento, progresso, ascensão. Tanto na fé religiosa, como na administração dos patrimônios públicos, na arte, tanto quanto na indústria, nas obras ou na instrução, como nas ciências agrícolas, a individualidade encontra vastíssimo campo de ação, com dilatados recursos de evidenciar-se. O trabalho é a escala divina de ascensão aos lauréis imarcessíveis do espírito. Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno, a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa, nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que convertamos em glorioso paraíso. Pois é, caríssimos. Emmanuel, como sempre, né, trazendo para nós aquele puxão de orelha, né? Aquele puxão de orelha. E esse livro do Emmanuel, quando escrito, ele traz para nós que a Terra possui 2 bilhões de alunos. Hoje, nós temos aproximadamente 4 bilhões e meio de almas encarnadas aqui no plano da matéria. Todos em aprendizado. Todos nós. Não existe aqui quem não esteja em aprendizado. Até aqueles nossos irmãos mais evoluídos, que poderiam já estar em outros orbes, eles, por amor, por caridade, eles permanecem ainda conosco, aprendendo a desenvolver ainda mais a compaixão, o amor, ainda aqui no orbe, mesmo que já tenham sido eleitos a mundos mais evoluídos. Todos nós estamos aguardando o plano da regeneração, mas nós não precisamos ir muito longe para vermos o quanto ainda está distante essa Terra, esse nosso planeta, da regeneração. Emmanuel traz aqui para nós civilizações que ainda estão na barbárie, que ainda não desenvolveram a linguagem. Então, nós ainda precisamos de um bom tempo para que a gente possa chegar na regeneração. Há uns bons anos atrás, espíritas tinham receio do tal do planeta chupão. Os mais antigos vão se lembrar disso, né? Que era a seguinte história, que esse planeta ia se aproximar da Terra e todos aqueles espíritos necessitados que não estavam moralmente desenvolvidos iam ser como que sugados para esse planeta inferior. Por isso a denominação de chupão. Mas estudando, aprendendo, lendo o Livro dos Espíritos, estudando, nós sabemos que não é dessa forma que se processa a evolução. Aqui
como disse Emmanuel, nós estamos num educandário. E o educandário, ele tem vários níveis de ensino: maternal, pré, ensino fundamental, segundo grau, e muitos têm até a universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado. E muitos espíritos ainda não conseguem nem ingressar no maternal, porque são espíritos em primeiras encarnações, como humano. Aí fica a questão, todos perguntam, mas e aí, nós viemos do macaco? De que bicho nós viemos? No livro dos Espíritos está claro que a nossa evolução para o hominal se processa no mundo espiritual, né? Nós temos também a teoria da panespermia, que é uma teoria que nos diz que somos oriundos, né, de outros orbes, que o nosso DNA ele é constituído por uma matéria que não é oriunda aqui da Terra. Isso são teorias, são estudos, não é cientificamente comprovado, mas são teorias. E muitas teorias são aceitas como verdades, mas nós precisamos estudar mais a fundo. Como diz a espiritualidade amiga, nós ainda não temos condições de compreender muitas coisas pela nossa falta de polimento moral. E quando estivermos moralmente polidos o suficiente, muitas coisas virão à tona, virão às claras, né? Como a gente diz. Aqui Emmanuel traz para nós essas civilizações que muitas vezes são dizimadas por aqueles que se acham superiores. Mas vamos analisar se são realmente superiores. Porque um irmão que fere o outro irmão, que dizima o outro irmão por interesses materiais, ele é mais evoluído moralmente do que um ser primitivo? Que tem a lua, as estrelas como divindades, o sol como divindade, a natureza como divindade? Será que ele é mais evoluído moralmente do que esse que vive na natureza, que ainda luta para a sobrevivência do corpo físico, que não adquiriu nem a fala, nem a noção de família, apesar de que muitos que se dizem evoluídos moralmente também não têm muita noção do que seja a família. O que diz Jesus para nós de família? Jesus, inclusive na oração dominical, ele nos ensina a oração principiando por dizermos: Pai nosso, nosso Pai. Somos todos irmãos perante o Criador. Somos criaturas suas. Independente do nosso grau de cultura, do nosso grau material em evolução, né? E muitas pessoas se acham superiores por terem aquisições materiais. Acham que aqueles que não têm são seus serviçais. Isso é evolução? Então, nós temos que pensar muito, bastante, sobre essa lição aqui que Emmanuel traz para nós. Ele diz aqui que todos esses países que já têm algum ensino para nós, né? E ele frisa bem que a nossa renovação espiritual está nas Américas. Não está na Suíça evoluída materialmente, nem na Alemanha, na Europa, no Oriente Médio, mas a renovação espiritual está nas Américas, nesses povos mais simples, sofridos, que passam por várias catástrofes da natureza e catástrofes também morais dos seus governantes.
Mas estamos no educandário terra. E se estamos num educandário, nós vamos aprender. E o que nós não aprendemos, vamos repetir o ano, repetir a encarnação, até que a gente passe para uma outra etapa, até que nós passemos para um outro educandário. Como diz aqui, quero ir para Júpiter, eu quero ir para Saturno, porque lá é mais evoluído, mas será que eu tenho condições de ir para um desses planetas na condição de primitivo, de silvícola? Será que nós temos essa condição moral? Eu acredito que ainda não. Ainda precisamos passar um tempo aqui no educandário. E como disse aqui para nós, estamos aqui para convertermos esse glorioso planeta em paraíso, em regeneração. A regeneração começa em nós, não é no planeta. Quando cada um de nós já estiver regenerado, o planeta vai estar regenerado. E nós não vamos para Júpiter nem para Saturno tão cedo. Vamos continuar por aqui no orbe, em aprendizado, até nós chegarmos no patamar que, para nós, né, é o modelo que temos, que é Jesus, até chegarmos nesse patamar de um espírito crístico, tendo o amor desenvolvido em nós. Quando Emmanuel coloca aqui para nós esses nossos irmãos que estão ainda desenvolvendo a fala, desenvolvendo o instinto familiar, deixando mais o instinto de preservação e evoluindo para o instinto coletivo, de família. Os que já estão desenvolvidos, como alguns de nós, e que têm automatizada a fala, têm automatizado, esses irmãos também já têm automatizado digestão, raciocínio, enfim, já tem muitas coisas automatizadas. E o exemplo do nosso Mestre Jesus, o que ele veio trazer para nós, é para que nós aprendamos a automatizar o amor. Esse é o nosso maior aprendizado. Quando nós tivermos o amor automatizado em nós, como a respiração, a digestão e outras faculdades que o nosso organismo faz sozinho, nós já poderemos pensar em Júpiter e em Saturno. Mas enquanto não tivermos automatizados, precisamos, por nós, continuarmos trabalhando para a evolução do nosso planeta, começando a evoluir nós mesmos, começando a melhorar os nossos instintos, nos moralizarmos através da prática dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Caríssimos, gratidão imensa por terem estado comigo e mais esta oportunidade. E juntos vamos rogar ao nosso Mestre Jesus para que possamos entender, compreender e praticar o seu evangelho de luz e de amor, para que possamos automatizar esse amor em nós. Que assim seja. Fiquem, meus caríssimos, na paz de Deus, com muita alegria em nossos corações. Que assim seja. A paz do Cristo.